Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 23. Provérbios fica na parte do meio da Bíblia, né? Logo depois de Salmos, aí nós temos Provérbios. Provérbios 23, versículo 10. Acharam? Diz assim: não removas os limites antigos, nem entre nas herdades dos órfãos, porque o seu Redentor é o que, igreja? É forte. Mas esse forte pode sair bem mais forte, porque o seu Redentor é o que? É forte. Aqui, irmãos, o Senhor nos dá uma direção, um conselho, uma orientação. Aqui no versículo 10 ele fala: não remova os limites antigos. Irmãos, nós temos que entender que Deus deixou limites para o homem. Desde pequenininho, nossos pais, ou aqueles que nos criou, que nos educou, colocou limites. E é preciso. Eu sempre falo, nós nascemos, irmãos, com HD novinho. E nós vamos ser o que é aplicado dentro, o que é colocado, as informações, os registros que foi colocado dentro desse HD, dessa memória. Ali forma-se o caráter. E ali os nossos pais foram nos ensinando o que é limite. Não põe a mão aqui, não põe a mão ali, não faz isso, não faz aquilo, não é hora de acordar, agora é hora de fazer tal coisa. Eles foram colocando em nós os limites. Não é assim que fala com os mais velhos, é hora agora de estudar, mas na verdade queria brincar, queria estar na rua, queria estar dormindo, queria estar fazendo outra coisa, mas os pais foram colocando os limites. E também não é diferente com o nosso Deus, nosso Pai espiritual. Ele também colocou limites. E todas as vezes que, se você lembrar, que você transgrediu os limites que os seus pais, ou aquele que estava responsável lhe colocou, na maioria das vezes houve um dano. Não põe a mão na tomada. Talvez você passou os limites até levar um choque. Quem levou choque? Não sobe, não pula, não faz tal coisa que você vai cair. Caiu. Não é assim que vai dar errado. Deu errado. Por quê? Passamos os limites. Quando passamos os limites que é estabelecidos, os prejuízos, os problemas vão vir. E não é, como eu disse, diferente com Deus. Deus colocou limites, irmãos, lá na criação do mundo. Deus colocou limites. Se você vê, os animais têm seus limites. A limitação dos animais é claro, alguns não conseguem subir, outros não conseguem descer, alguns não conseguem sair da água, são os peixes. Então são limites. E para o homem não foi diferente. Se você pegar lá em Gênesis, o Senhor deu tudo para o homem. Tudo. Mas colocou um limite. Quer ver? Abra sua Bíblia. Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, né? Tem como errar. Dessas obras não vou precisar nem ajudar você. Gênesis. No capítulo 3. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor tinha feito.
E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher para a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas, olha o limite, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não o quê? Foi colocado um limite. Vocês podem comer de qualquer dos frutos, qualquer árvore, mas dessa aqui é o limite. Porque no dia que você colocar a mãozinha aí, ô Juninho, ô Isabela, você vai tomar um choque. Aí é perigoso. Aí vai machucar. Mas aí vai aquele que é infantil, aquela que é infantil, aquela criancinha, acha que não. Acha que aquilo ali é um segredo só para adultos, né? Acha que não tem problema nenhum. E que se tocar naquela tomada vai ser mais forte, vai ser mais inteligente. Na verdade está passando limites. E aí vai, coloca a mãozinha ali e toma aquele choque. Quando não, chega mesmo, até mesmo a morte. Morreu de tomar o choque. Eletrocutado. Porque passou limites. Assim o homem também fez. Podia comer de todas, mas foi ali, passou o limite. Quando passou o limite, veio os danos, veio as penas, veio ali a ausência de Deus, saiu do jardim, veio agora a necessidade, veio agora as dores de parto, veio tudo. Será que quando Deus colocou limite, Deus queria que o homem passasse para fazer o homem sofrer? Não. O Deus colocou limite, o limite foi colocado ali estipulado para que o homem não sofresse dano, para que o homem não padecesse. Mas aí o homem vai, passa o limite. Vem junto os problemas, vem junto as dificuldades, vem junto as necessidades, vem junto agora o sofrimento, vem junto as ações do inimigo, porque passou o limite, transgrediu o limite. Foi colocado ali, ó, aqui, você pode vir até aqui. Daqui para cá, você não pode passar. E o homem passou. O homem passou e continua passando. Aí vem os problemas. Foi dado limites. Nós aprendemos os limites desde a nossa infância. Mas por que nós passamos esse limite? Por que queremos nos aventurar? Não, pastor, eu estou aqui no limite. Eu estou andando aqui no limite. Tá bom, você está andando no limite. Quem já andou? Não sei se aqui fala sarjeta ou meio fio. Como que fala aqui? Meio fio? Meio fio? Já viu que criança gosta de andar no meio fio? Para quê? Para tomar um tombo, torcer o joelho, torcer o pé, torcer o pé, torcer o tornozelo? Tem tanto espaço, tem tanto lá, tem a calçada toda. Mas às vezes parece que o homem gosta de andar no limite. Mas, se está no limite, está correndo risco, porque pode tropeçar a qualquer hora. Podia andar em todo lugar, mas existe essa linha. Aí você vai e tropeça, você passa do limite. Vai vir os prejuízos. Existe a linha do limite, não significa que você tem que andar nela. Você pode andar bem longe dela. Quem está entendendo? Você pode andar bem longe. Cuidado para não passar. Aqui Adão passou. Veio problemas. Veio perdas. E muitas pessoas andam nesse limite e vão tomando as suas dores, carregando os seus problemas. Lá em Atos capítulo 5, também tem outro exemplo que passaram do limite. Foi dado um limite. Que limite foi esse? Vamos lá. Atos capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus.
Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? Vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos ali os que ouviram. E levantando-se o jovem, cobriram o morto e o transportaram para fora e o sepultaram. Vamos parar um pouquinho aqui. O que aconteceu aqui? Ananias vendeu uma herdade. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que é mais profundamente herdade. Herdade vem de herança. Algo conquistado, possuído pela morte de alguém. Isso se dá hoje na herança. Quando se morre um familiar, a qual deixa um bem, e essa se torna herança. A herdade era isso. Este homem tinha recebido uma herança, uma herdade, algo que não era dele, mas que veio em suas mãos. Agora passou a ser dele. Passou a estar em seu poder. E ele vende essa propriedade. Ele tinha que levar uma quantia aos pés dos apóstolos, à igreja. Mas ele faz o quê? Ele passa dos limites. Ele tinha que levar X e ele começa a levar Y. Ele tinha que levar X, ele leva menos. Como hoje, há um limite. Deus te dá uma renda, Deus te dá um salário. Há quem questiona, mas contra fatos e argumentos é bíblico. Trazei todos os dízimos à casa de quem? Tesouro. Eu não sei como uma pessoa consegue acreditar em Deus, mas não cumprir a palavra. Acreditar, dizer que acredita em Deus, mas não acredita que deve obedecer. Não, mas eu não concordo. Há pessoas que procuram, irmãos, pontos isolados, e às vezes até na Bíblia, para tentar se esconder. Tem pessoas que querem se esconder atrás de pontos da Bíblia sobre encarnação. Outros pontos sobre pode ter outra mulher, além da primeira. Pode mentir. Eu ouvi o absurdo de pessoas dizer, não, mas Sansão mentiu. Enquanto ele mentia, ele era forte. Não, enquanto ele se tornou tolo, ele perdeu sua força. Quando ele desobedeceu a não se envolver com mulheres estranhas, ele já começou a decadência. Quem está entendendo? Ele já não era mais forte, ele já era fraco, porque já estava na desobediência. Tem gente que, não, minto porque Sansão mentiu. Enquanto Sansão mentia para Dalila, ele era forte. Não, ele já estava possuído ali pelo pecado, pelo erro, pela transgressão. Ele já estava nas garras. Não sei se você já viu aranha pegar mosquito. Já viu aranha pegar mosquito? Quando a mosquito encosta na teia, o que acontece? O mosquito ainda tenta bater as asas, tenta ali, mas já era, está preso. Aí a aranha corre ali e começa a enrolar. Alguém já viu? Começa a enrolar o mosquitinho. Ele está vivo ainda. O mosquito está vivo, está batendo, está ali, mas já está preso. Já era. Assim era Sansão. Não era mentira que deixava ele forte, não. A mentira não tem, irmãos, não tem outro caminho. A Bíblia deixa bem claro. O diabo é o pai da... E quem mente faz dele o seu pai. Pai deixa herança. Qual que é a herança que o diabo vai deixar? Matar, roubar e destruir. Essa é a herança que o diabo deixa. Então tem pessoas que procuram pontos isolados para tentar se esconder o seu pecado, esconder o seu caráter. Não, mas no passado beberam vinho. Jesus estava na festa, tinha vinho, sim. Mas me fala onde ele bebeu. Tem gente, irmãos, que quer se esconder atrás de alguns pontos. E o vinho da época não é o vinho de hoje. O vinho da época era um suco puro, fermentado.
Não era como hoje. Mas muitos querem se esconder. Quando se fala do dízimo é a mesma coisa. Não, eu não concordo porque A, porque B, porque do Velho Testamento. Está no Novo Testamento, Jesus mesmo fala sobre isso. Seria hipocrisia eu acreditar em Deus e não ser dizimista. Está lá em Mateus 23, 23. É hipocrisia eu falar que eu amo ao próximo e não fazer tais coisas. Não, eu ajudo as pessoas, eu sou caridoso, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu não perdoo o meu irmão. É hipocrisia. Não, eu faço A, faço B, eu faço caridade, eu ajudo as pessoas, eu ajudo no Teleton, eu vou lá no orfanato, tudo isso é bonito e necessário. Mas se eu roubo Deus, eu estou na estaca abaixo que zero. Está bem claro na Bíblia. A Bíblia deixa bem claro, trazei todos os dízimos, não toque nos 10%. Se você ganhou 100, 90 é seu, não passa o limite. Ah, vou ficar com 91%. Está errado, você passou o limite. Passou o limite, vem a morte financeira, a morte espiritual. Vem a morte, vem os prejuízos. Você tocou no que não era para tocar. A 10ª parte tem um dono, quem que é o dono? O Senhor. O dízimo é para trazer para a casa do Senhor, para que a obra dele se mantenha. Diga glória a Deus. Não, mas eu não concordo. Você está agredindo, igual Adão fez. Existe um limite. E tem gente que passa esse limite. Transgride. Foi o que Ananias fez. Ele vendeu uma propriedade, ele tinha que levar um X, ele quis levar Y a menos. Como às vezes a pessoa, ela recebe uma herança, um dinheiro, um salário, é muito. Mas ele diz, seja fiel sobre o pouco, sobre o muito que te... Então se prepara. Se você hoje dá dízimo de 100, se prepara. Deus vai abençoar e você vai dar dízimo de 1.000, 2.000, 10.000, 50.000 e mais. Quem crê, diga glória a Deus. Porque Ele está dizendo, você vai colocar, você vai ser fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Mas tem gente que passa os limites. Passa os limites. E quando passa os limites, irmãos, vem as perdas. Quando passa os limites, vem as dores. Quando passa os limites, vem as vergonhas. Quando passa os limites, vem a humilhação. Quando passa os limites. Há limites. Não permita você passar dos limites. Foi colocado, estabelecido por Deus. Ananias fez. A Safira fez. Se você continuar lendo aqui, a Safira também morreu. Porque passou o limite. Tem gente passando os limites no namoro. Antes do casamento. Tem gente passando os limites, irmãos, nas suas palavras. Tem gente passando os seus limites nas suas iras. A Bíblia diz, irai. Mas olha o limite. Não. Você pode irar. Mas na hora que você se ira, você vai um pouco além. Você passa o limite. Aí você xinga. Você talvez agride. Talvez você ofende. Talvez você murmura. Você passou os limites. Não passe os limites. Cuidado. Existem limites que Deus estabeleceu. Existem limites de homem. Existem limites para as mulheres. Mas tem mulher que está passando os limites. Tem homens que estão passando os limites que Deus colocou. Sim, sim. Não, não. Cuidado. Porque quando você passa os limites, logo a serpente toma conta. Aqui o que aconteceu? Ananias morreu. O diabo tomou conta. E tem gente assim. Tem gente que está passando os limites, vão indo. A hora, irmãos, que não tem mais o que fazer. Volta lá para Provérbios, onde começamos. Provérbios 23, versículo 10. Não removas, o que, igreja? Os limites, os limites antigos. Provérbios 23, versículo 10, vamos lá. Não temas, não removas os limites, o que? Antigos, não removas. Tem gente, irmãos, que começou na igreja e começou aprendendo limites, as regras, o comportamento cristão, as atitudes, o que deve ser feito, aprendeu direitinho.
Mas depois se torna um pouco mais adulto na fé, já começa, isso aqui não é nem tão pecado. Isso aqui não vai me atrapalhar na fé, não. Aí vai estabelecendo, vai tirando o que foi estabelecido. Tem gente que quando veio para Jesus, irmãos, colocou estacas. Eu não faço mais isso. A partir de hoje, eu não ponho a mão mais nisso. A partir de hoje, eu não vou mais em tal lugar. Observa, começou a colocar limites para ela mesma. Para ela mesma. Um pastor conta, um dos primeiros pastores, ele foi pastor em Bangu, Rio de Janeiro. Nós conhecemos como terra do quê? Do carnaval, não é isso? Conheci lá, e muito sambista, tem. E ele foi sambista, e foi aquele sambista que nasceu no berço do samba. Nasceu no berço do samba. Mas se converteu, estava começando a fazer a obra de Deus, tal, aquele obreiro que queria se despontar até para fazer a obra de Deus como pastor. Era aquele obreiro, sabe, fogo novo na fé, quer fazer tudo, 24 horas na igreja e tal. E está chegando o carnaval. Ele começa, na época a gente carimbava muito, tinha um jornal de evangelismo que carimbava. Alguém chegou já a ver esse jornal? Carimbava atrás assim, era o que a gente evangelizava. Ele começou a carimbar o jornal, e o panfleto e tal. E o pastor falou, meu irmão, tinha lá umas 3 caixas de jornal. Irmão, o que você vai fazer? Não, pastor, vou lá para Sapucaí e eu vou lá evangelizar. Pastor, irmão, não faz isso não. Não, porque Deus está me mandando, não sei o que tem. Eu vou, porque eu vou tirar os que estão lá, os meus amigos que eram da época do samba, eu vou evangelizar. Irmão, não faz isso. Olha o limite. Não, porque eu vou e tal. Chegou no dia. Pegou os panfletos, colocou embaixo do braço e foi lá para Sapucaí. E começa. Entrega um, entrega outro. Daqui a pouco vem a morena. Aí ele está amarrado. Vem a segunda. Estou dançando lá, toda seminua. Ele está amarrado. Na terceira que fez, jogou os panfletos e foi para onde? Para o samba. Não respeitou? Limites. Não respeitou limites. A Bíblia fala que certa vez um profeta estava numa unção tremenda. E Deus tinha dado uma missão para ele: você vai passar por tais lugares e vai acontecer isso, eu vou ser contigo, mas não volta pelo caminho que já fostes. E o profeta, irmãos, começou a percorrer as cidades, e Deus fazendo maravilhas através dele, e passou numa cidade, irmãos, que ele restituiu a mão de um homem. Ele continuou a jornada. O profeta velho daquela cidade ficou sabendo que um homem de Deus estava ali, correu atrás dele. Chegou ele e falou assim: você é o profeta novo? Ele disse: sim. Voltes comigo para minha casa, para que coma um pouco de pão, um pouco de comida e beba uma água. Ao limite: não posso. É bonito quando a pessoa sabe o limite, né? Mas mais bonito é quando ela cumpre os limites, quando ela respeita os limites. Saber nós sabemos, mas muitas vezes não respeitamos os limites. Ele disse: não posso. Ele deve ter estufado o peito e dizer assim: não posso, meu querido. Eu estou debaixo de uma lei de Deus. Eu estou aqui na obediência. E Deus está me usando muito. Não posso voltar pelo caminho que já foste. Muito menos comer pão daquela cidade. Bastou 3 palavras do profeta velho dizendo: não, Deus falou comigo, eu sou mais velho que você. Deus não volta a sua palavra atrás. Primeiro sinal: toda a palavra de Deus, irmãos, ela não volta atrás. Quando você vai ter que voltar atrás de uma palavra de Deus, é coisa do diabo. E aquele homem fala: não, Deus falou comigo também, sou profeta. E ele falou para você voltar. Deus não precisa de pombo correio, Deus fala direto com você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aquele homem voltou. Ele sabia os limites,
Não voltar, e ele voltou. Não comer, e ele comeu. Depois que ele se fartou, depois que ele comeu, irmãos, veio a dolorida pena. Albardou seu jumento, no meio do caminho, um leão lhe atacou e matou. Não respeitou? Muitos morrem, irmãos, por não respeitar os limites. Muitos casamentos morrem por não respeitar limites. Muitas empresas, muitos empresários falem por não respeitar limites. Cuidado. Aqui o que ele fala? Não removas os limites o quê? Antigos. Lembra aquilo que você falou que não ia fazer mais? Talvez você está voltando a fazer. Põe a estaquinha lá de novo e para. Não, nunca mais vou ouvir esse tipo de música. Agora, tem gente, irmãos, que quando se converte, tira até CDs antigos e tal. Não é ruim não, tá? Não falando que é errado não. Não estou contra não. Não vou ouvir mais isso. Mas daqui a pouco está comprando tudo de novo. Você não precisa ir lá no bar para ganhar aquele amigo que você bebia junto. Você precisa dar testemunho. Você não precisa estar na mesma rodinha que você estava antes para ganhar. Porque aquela pessoa vai ver a luz em você e ela vai até você. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Não é desfazer dos antigos, mas você deixar as estacas. Não adianta eu voltar lá para o bar. Que ainda que eu não esteja bebendo, quem passar ali vai insinuar que eu estou no mesmo caminho que eles. Vai desacreditar da minha conduta. Você não precisa fazer a mesma coisa que o mundo faz para ganhar o mundo. Se fosse assim, nenhum crente teria ganhado alguém do mundo. Quem aqui já foi do mundo? Levanta a mão. Não foi fazendo o que você fazia que te ganharam. Foi fazendo diferente. Foi mostrando a diferença. Verdade ou mentira? Mas nós às vezes queremos fazer a mesma coisa que o mundo faz para ganhar o mundo. Não precisa. Mostra Jesus a luz que você vai alcançar eles. Amém? Mostra. Não, eu vou com meu marido, eu vou com a minha esposa nesses bailes aí, porque é meu marido. Você não precisa fazer a mesma coisa que o mundo faz. Você precisa estar na palavra. Se posicionar. Continuando, não remova os limites antigos. Agora entra. Nem entres nas herdades do quê? O que é herdade que eu acabei de explicar para vocês? Herança. Algo possuído pela morte de alguém. Órfão é aquele que é sem pai ou sem pais. Irmãos, tem gente que entra na terra dos órfãos, na terra de um pai morto. Quando a pessoa não respeita limite, ela entrou na terra do pai morto. E o pai morto não pode fazer nada. E aí a pessoa quer clamar a Deus, mas ela está na terra do pai morto, daquele que não pode atender. Irmãos, existe um lugar onde Deus não pode atender. É na terra dos órfãos. Porque a pessoa passa a ter o pai morto, não o pai vivo. E o nosso Deus, Ele é vivo. Aí a pessoa clama, a pessoa pede, a pessoa, ai meu Deus, e não há resposta, porque ela se colocou na terra dos órfãos. Ela se promoveu para essa terra, ou regrediu. E aí nessa terra ela pode clamar a Deus. Tem gente que está orando há anos e não tem resposta, porque ela se colocou na terra do Deus morto, do pai morto. Ela tem essa conduta. Ela transgrediu e agora ela passou os limites, agora está na terra do pai morto, do pai que não atende, do pai que não pode fazer nada por ela. Irmãos, tem pessoas que vão além do limite, que chega um momento, irmãos, que nem a oração do pastor mais ajuda ela. Ela foi para uma situação que não tem mais, a oração não funciona mais, porque ela está nessa terra. Ela precisa sair dessa terra e voltar para a terra do Deus vivo. Voltar para uma aliança de fato com Deus, de verdade com Deus. Ananias,
Ele herdou, ele estava na terra do pai morto. Por isso entrou na mentira, na ganância, passou os limites. O que aconteceu com Adão e Eva? Também. Na hora que comeram o fruto, irmãos, ficaram na herdade do pai morto, daquele que não pode mais atender. Não é que Deus não existe, mas existe o limite. E quando você passa o limite, você está na terra da herdade, do pai morto, daquele que não vai te atender. Aí você clama, você faz campanha, você faz tudo, mas você está na terra da herdade, na terra do pai morto, dos órfãos. E ali Deus não pode agir, Deus não pode operar, Deus não pode mudar a história. E não tem oração, não tem campanha, não tem imposição de mãos, não tem jejum que o pastor faz que muda a vida da pessoa, porque ela está na terra da herdade, na terra do órfão, daquele Deus que não pode operar. Jesus passava, irmãos, no caminho, e a Bíblia fala que um cego clamou: Jesus, filho de Davi. Jesus não foi onde ele estava, Jesus falou: vem aqui. Você está na terra da mendiguez, você está na terra da escassez, você está na terra da cegueira, você está na terra do pai morto. Ele teve que sair da onde ele estava e ir até Jesus. Quem está entendendo? Às vezes está nessa terra, sua oração não é mais atendida, o pedido não é mais atendido, não tem uma campanha que você faz que funciona, não tem um jejum que é feito que funciona, não tem um propósito que você participa que muda a sua história, talvez não prospera, filho não muda, parece que como se diz, enquanto mais reza, mais assombração aparece, porque você está na terra do Deus morto, da herdade. Vem para a terra do Deus vivo. Essa terra, irmãos, está aquém, quer dizer, antes do limite que você passou. Havia um limite, talvez você passou para esse lado da terra dos órfãos, onde não tem pai. Clama, 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 meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Terra do pai morto, terra do órfão. Já ouviu dizer? Onde o filho chora e a mãe? É essa terra. Talvez você está nessa terra há muito tempo. Você está na igreja, mas está na terra da herdade, ó. Você pede, sua vida não muda, não melhora. Filho não melhora. Não arruma emprego, quando arruma, daqui a pouco perde. Talvez você fale assim: agora eu vou decolar, daqui a pouco cai de bico. Puxa. Não vai para frente. É a terra dos órfãos. Mas por que você está nessa terra? Para um pouquinho. Veja se você não passou os limites. Veja se você não transgrediu o que Deus falou. Irmãos, Davi um dia pegou seu filho e orientou ele. Quer ver? Abra sua Bíblia. Em 1 Reis, capítulo 2. Versículo 1. 1 Reis 2, 1. Davi pega o seu filho, Salomão, e mostra para ele, ensina a ele os limites. Quer ver? Versículo 1. 1 Reis 2, 1. E aproximou-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: olha só, deu ordem: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e ser o quê? Homem. Acharam aí? Sim ou não? Vamos lá. 2. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e ser o quê? Homem. E guarda a observância do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperareis em tudo o que? Você, Salomão, só vai prosperar se você respeitar os limites, os mandamentos, as ordenanças, a lei. Se você for para a terra do Deus morto, Davi, vai chegar um momento que você vai clamar e você não vai ter resposta. Irmãos, Davi passou por isso. Davi sabia.
Certa vez, Davi se deitou com uma mulher casada. E gerou. Coisa séria, né? Ele passou os limites. Não, mas eu sou rei. Eu tenho condição de ter quantas mulheres eu quiser. Eu sou rei. Posso ter. Mas havia um limite. A casada não. E ele transgrediu. Ela era muito bonita, formosa aos olhos. O marido estava longe, estava na guerra, na peleja, lutando por ele. Olha só. Ele vai, se engraça com ela, se deita com ela, e ela gera um filho. Davi passou os limites. Lá na frente, irmãos, seu filho adoece. E ele ora, e ele tira os prazeres, ele tira, irmãos, ali os manjares, ele fica de jejum, ele tira os cantores, acabou a festa, e ele fica orando, e passa a noite de um lado para o outro, clamando, e passa de um lado para o outro, pedindo, e nada do filho melhorar, e nada do filho ser curado. Por quê? Porque ele colocou-se na terra dos órfãos, do Deus que está morto, do Deus que não responde, do Deus que não faz, na terra dos órfãos. Davi passou por essa experiência. No dia que ele passou os limites, irmãos, Davi sentiu o gosto amargo dos problemas, das vergonhas, das perdas. Agora ele chega para o seu filho e fala: meu filho, por experiência própria, não passa os limites não. As estacas estão aqui mostrando, são limites. Se você passar, você vai ter problema. Você não vai prosperar não é só financeiramente não, é em tudo. Quando fala prosperidade, você pode pôr alegria, paz, prosperidade financeira também, mas em todas as áreas. Ele fala para o seu filho: filho, respeita. Papai aqui sofreu. Papai esteve na terra dos órfãos. O pai aqui clamou a Deus. Sabia que Deus existia, acreditava em Deus, mas por estar na terra dos órfãos, eu perdi um dos meus filhos. Irmãos, perder um familiar é dolorido. É ou não é, gente? Quem já perdeu sabe. Mas perder filhos deve ser muito, mas muito pior. Verdade ou mentira? Irmãos, eu faço às vezes menção quando eu vejo filhos espirituais se perder. Eu já vi filhos espirituais, sabe, jovens que cresceu comigo na igreja, jovens que eu batizei e tal, e eram uma benção, de repente vão cair na prostituição, cair na coisa errada, se desviar, se perder. Aquilo me dá uma dor. Eu falo assim, puxa. Eu imagino de fato um filho que foi gerado, sangue do seu sangue, né? Só quem perdeu, alguém que já perdeu filho, sabe um pouquinho do que eu falei. Porque se perder um familiar, um parente, já é difícil, imagina. Davi teve que passar por isso. Uma das maiores dores que o homem passa, foi essa. Então ele chega para o seu filho e fala: filho, respeita os limites. Diga para a pessoa do seu lado, diga assim: respeita. Diga: respeita os limites. Não passa. Porque você vai estar na terra dos órfãos. E quando você está na terra dos órfãos, nem Deus pode te ajudar. Não tem oração, não tem campanha, não tem propósito, não tem jejum, não tem voto, não tem nada disso. Você tem que voltar. Você tem que estabelecer de novo os limites, firmar as estacas de novo, que você removeu, que você retirou, voltar a colocar as estacas e voltar para a terra do Deus vivente. Voltando lá para Provérbios 23:10 para a gente terminar. Não remova os limites antigos, nem entre na herdade dos órfãos. Porque
O seu Redentor é o que, igreja? É o que? É forte. Fica na terra do Deus Todo-Poderoso. Fica na terra do Deus forte. Porque Ele pode tudo. Ele muda qualquer situação. Quem crê, diga glória a Deus. Não passe dos limites. Pastor, passei. Restabeleça, volta ali. Fica a estaca de novo. Fala, daqui eu não passo mais. Daqui eu não vou mais para frente. Aqui acabou. Aqui é o limite. Não precisa nem estar perto do limite. Você pode estar muito longe do limite. Você pode estar aqui, ó, distante. Mas até aqui, aqui é meu limite. Foi me dado por Deus. Daqui eu não posso passar. Porque se eu clamar aqui, o Senhor vai me ouvir. Diga glória a Deus. Mas se eu passar os limites, terra do Deus morto, do Pai morto, e ali Deus não pode operar. Quem entendeu? Aplauda o Senhor Jesus bem forte.